Introduz-se agora o conceito de tensão. Bem, recorde-se o conceito de pressão. Com certeza que do passado estão recordados que uma pressão é igual a uma força que está aplicada sobre uma área. A pressão induzida por esta força é igual à força sobre a área. Pois bem, esta pressão viria em newtons por metro quadrado. O conceito de tensão é semelhante ao conceito de pressão, mas a tensão é algo que se dá no interior do corpo. Suponha-se então agora o corpo em que temos os eixos do x e do y e do z e temos então um corpo. Este corpo está sujeito a forças, a força F1, a força F2, a força F3 e a força F4. Como nas aulas anteriores, estas forças, o somatório das forças é igual a zero e o somatório de O a PI, produto vetorial com FI, portanto dos momentos, também é igual a zero. Esta é a origem. Pois bem, o que é que vai acontecer neste caso? Vamos dividir o corpo, vamos seccionar o corpo em duas partes. Seccionando o corpo em duas partes, vamos olhar apenas para a parte inferior. Vamos chamar-lhe componente 1 e aqui a parte 2. Vamos olhar apenas para a parte 1. A parte 1, para estar em equilíbrio, tal e qual como visto anteriormente, será então apenas a parte inferior do corpo. E teremos as forças aplicadas. Portanto, esta será a força F, F3, aplicada no ponto 3, e aqui teremos a F4, aplicada no ponto 4. Tal e qual como vimos anteriormente, para haver o equilíbrio, estarão aplicadas aqui diversas forças no interior do corpo, que serão os esforços internos. Pois bem, o que acontece? O somatório, mais uma vez, das forças F3 e F4, mais o somatório das pequenas forças, dos esforços internos, darão igual a zero. O somatório dos momentos destas duas forças F3 e F4, somado ao somatório dos momentos das pequenas forças, também serão iguais a zero. E então, mais uma vez, temos o princípio do equilíbrio estático garantido. Olhando então para esta figura, verifica-se que, se selecionássemos uma pequena área, olhávamos para aquela pequena área e víamos que, fazendo aqui um zoom, verificávamos que esta pequena área, de área ΔA, é constituída por diversas forças. Também ela tem diversas forças aplicadas. O somatório destas forças todas, desta pequena área,
dá uma dada resultante que vamos chamar delta F. Este delta F é o somatório de todos os FIs desta pequena área. Os FIs são estas pequenas forças aqui aplicadas na pequena área. Note-se que esta pequena área corresponde a um ponto P. Podemos chamar então a isto P. Marcando aqui a normal, portanto esta superfície aqui seccionada tem uma dada normal. Vou aqui representá-la, não quero estar a sobrecarregar a imagem, vou fazer aqui novamente. E sendo isto então o nosso ΔA, verifica-se que existe uma normal. Esta superfície é definida por esta normal. A normal dá-se segundo esta linha. Portanto, vou chamar a isto o vetor N. Não se esqueçam que a normal é o vetor unitário. Bem, posto isto, posso então projetar esta força F nesta normal. Tendo direito, então, a uma força que vou chamar ΔN, pois está na direção normal. E na direção paralela ao plano de corte, à secção de corte, aparece-nos um ΔV. Porquê? Porque é a força de corte. Vejo agora que o meu vetor ΔF poderia ter sido escrito como a soma do ΔN mais o ΔV. Bem, o que é que acontece? Acontece que, se eu escrever, vou baixar um bocadinho aqui só a imagem, se eu escrever então que tensão normal no ponto P define-se como tensão normal é igual ao ΔN sobre o ΔA. Sendo que, fazendo o limite, sabendo que, para este ponto P, para esta dada normal, a tensão normal é igual ao limite quando o ΔA tende para zero de ΔN sobre ΔA. E que a tensão de corte, ou tangencial, no mesmo ponto P, é dada por delta, reparem, V sobre a área. O que quer dizer que a nossa tensão de corte para um dado ponto P, para uma dada normal N, é o limite, quando o ΔA tende para zero, do ΔV sobre o ΔA. Pois bem, é necessário agora obter as tensões segundo os eixos cartesianos. Vamos voltar outra vez ao bloco x, y e z e vamos desenhar então a nossa peça. Ora bem, este corpo, sujeito a várias forças, vai ser dividido em três componentes. Para isso vou selecioná-lo.
e vou então dividir segundo as várias componentes. Repare, vamos fazer aqui um corte cuja normal seja o eixo do x, portanto, algo deste género, em que o plano de corte estará aqui. Este será o plano de corte. Recorda-se que os eixos têm 3 vetores diretores. São eles o vetor I, o vetor J e o vetor K. De seguida, vai-se então agora fazer passar aqui um plano segundo o eixo do Y, portanto, que seja normal ao eixo dos Y. Aqui está o novo plano de corte, em que a direção normal é a direção J, tal e qual como aqui foi a direção I. E por fim, faz-se então passar um que seja perpendicular, portanto, cuja normal seja o K. Aqui está, o vetor K. E vamos ver o que acontece então no nosso corpo. Note-se que em todos eles fizemos passar estes planos de corte pelo mesmo ponto P. O ponto P é o mesmo em todos os casos, mas o plano é que é diferente. Vamos ver o que acontece então quando o plano é normal ao eixo do x. Portanto, o caso vermelho. Neste caso, vou só desenhar então o sólido com o respectivo plano de corte. Então aparece-nos aqui o sólido, aparece o plano de corte, o sólido, a restante parte do sólido, e o ponto P. Vou olhar para esta pequena área, e esta será, como há pouco, o nosso ΔA. Daqui sairão daqui os eixos, para auxiliar então a construção dos vetores, o x, o y e o z. E faço passar por aqui o meu vetor i. Ora bem, neste ponto P, neste plano aqui representado, está a sair um vetor normal, resultante, que vou chamar ΔF. E se eu decompuser este ΔF segundo os eixos que tenho aqui disponíveis, x, y e z, verifico que fico com as seguintes componentes. Um ΔF x, um ΔF y e a componente ΔF z. Posso então escrever que ΔF vetor é igual a ΔF x, ΔF y e ΔF z. As componentes que aqui estão em termos de tensão são então as seguintes. Reparem que aquela força F, ΔF, foi aplicada numa pequena área ΔA. Por conseguinte, terei então agora uma tensão segundo a direção x, que é a minha tensão normal. E esta tensão, a tensão normal, será definida pelo ΔFx sobre o ΔA. Tal e qual, nesta direção y, terei uma tensão de corte, segundo a direção y, que será denominada por tau y, xy, que é o ΔFy sobre o ΔA. E por fim, terei o tau xz, que será o sigma de corte segundo z, que é o ΔFz sobre o ΔA. Tenho então uma tensão normal,
e duas tensões de corte. Olhando agora para o segundo caso, que aqui temos, algo semelhante acontece. Portanto, vou dividir. Aqui temos o plano de corte, com a sua normal, o eixo do x, o eixo dos z's. Coloco aqui então a normal, o vetor normal, que é o vetor j, e continuo, coloco os eixos y e x. O resto do corpo estará para este lado. E agora o que eu tenho aqui é uma pequena área onde está contido o ponto P, um delta A. Coloco então agora aqui azul para manter a cor. Coloco aqui azul e faço a minha força delta F total. Decomponho o delta F nas suas componentes cartesianas. E tenho então, repare-se, tenho um delta F x também, um delta F y e aqui um delta F z. Mais uma vez, consigo compreender que vou ser capaz de identificar três níveis de tensão, três tipos de tensão. Uma tensão normal, que será então definida por sigma y, que será a minha tensão normal, que é igual ao delta Fy sobre a pequena área, um tau y segundo x, que será igual à tensão de corte segundo x, que é o delta Fx sobre o delta A, e a tensão de corte Zx, que é a tensão de corte segundo Z, que é igual ao delta Fz sobre o delta A. Pois bem, eu aqui tenho agora a minha tensão normal e aqui as tensões de corte. Reparem que desta forma estou a ser capaz de projetar o vetor ΔF nas três direções, ΔX, x, y e z, obter as correspondentes componentes x, y e z e agora obter a tensão que essas componentes da força produzem no ponto P. Por fim, posso então avançar para o último, que é segundo Z. E então vou desenhar novamente o plano de corte. Este será o plano de corte da secção. Isto será o resto do sólido. E agora desenho então o ponto P. Tenho o eixo dos y, tenho o eixo do x e o eixo dos z's. Por aqui passa o ponto P. O ponto P está aqui identificado. E esta será a pequena área, ΔA, onde o ponto P está contido. Mantendo então a cor, vou escrever agora a verde, acontece que nos sai aqui um ΔF. Este ΔF não tem que ser todos iguais, cada um pode ter o seu próprio ΔF, segundo o corte. Este ΔF vai-se então rebater e vai se projetar nos diversos eixos do problema. Note-se que agora o que nós temos é um vetor diretor K. Fazendo a projeção deste vetor, também tenho três componentes. Tenho um ΔFx, um ΔFy e um ΔFz.
Z, segundo cada uma das direções. Posso então, tal e qual como anteriormente, definir as três componentes da tensão. Vou ter a tensão normal segundo Z, que é igual ao ΔF Z sobre ΔA. Vou ter uma tensão de corte segundo a direção X, que é a tensão de corte ΔFX sobre ΔA, e um tal ZY, que é igual a ΔFY sobre ΔA. Esta será a tensão normal e esta a tensão de corte. Pois bem, neste momento tenho, se vir bem, tenho 9 componentes da tensão. Vamos aqui dissecar um pouco a nomenclatura utilizada. Reparem que vamos olhar para o sigma. Sigma XX, o que significa? Sigma significa que é normal. Tensão normal. Tau significa que é tensão de corte. Se for sigma XX, é porque é na direção X. Se for tau ZY, é porque é a força dada e a tensão de corte dá-se na direção Z, e é a força de corte que se dá na direção Y. Portanto, o primeiro termo, o primeiro índice, refere-se à normal. Normal do plano da secção. E esta é a direção da projeção da força interna. Reparem que podem perfeitamente verificar isto que acabamos agora de dizer nas várias figuras que aí têm. Sigma tau, sigma YY é na direção Y, sigma ZZ na direção Z. Tau YX, por exemplo, tau YX dá-se na direção cuja normal é Y e dá-se na direção X. É possível agora, e esse é o grande interesse desta organização cartesiana, é possível agora organizar as tensões no chamado tensor das tensões. O tensor das tensões é uma matriz que é organizada da seguinte forma. Colocamos aqui o sigma XX, o tau XY, o tau XZ, o tau YX, o sigma YY, o tau YZ, o tau ZX, o tau ZY e o sigma ZZ. E este é, então, o tensor das tensões. É uma forma compacta de organizar as tensões cartesianas. Bem, isto leva-nos a uma outra representação, que é a representação gráfica.
Para tal, vou usar esta parte aqui da folha e vamos considerar então que do nosso corpo foi retirado um pequeno cubo, o chamado cubo infinitesimal. Portanto, retirou-se um pequeno cubo. Estes são os eixos x, y, z. E as dimensões do cubo são dx, dy e dz. E vou aqui representar do lado direito o cubo infinitesimal. Vou ampliar um pouco para ter mais controle no meu desenho. E vamos então aqui à representação do cubo. Estes serão os eixos e note-se que o cubo tem 6 faces. Nesta representação, vai ser indicada as direções convencionadas como direções positivas. E então, na face frontal, o que nós temos é o sigma xx, o tau xz e o tau xy. E na face de trás, que vou pôr a tracejado, o traço interrompido, temos as mesmas tensões que garantem o equilíbrio da peça. Na face do lado direito, teremos então aqui o sigma YY, o tau YZ e o tau YX. E nesta face, no sentido contrário, temos as mesmas tensões. Por fim, vai-nos aparecer aqui a tensão segundo Z, sigma ZZ. Nesta direção dá-se o tau ZY, nesta dá-se o tau ZX e na face inferior, em equilíbrio, estará o tau ZY, o tau ZX e o sigma ZZ. Estes são os sentidos convencionados como positivos na unidade curricular, então, de Mecânica dos Materiais. Ainda sobre o cubo infinitesimal. Repare-se que se colocássemos então o cubo e fizéssemos então um cubo só com componente segundo Z, carregado unicamente segundo Z, na face superior teríamos sigma ZZ e na face inferior teríamos sigma ZZ e vamos dizer linha, para dizer que são duas tensões diferentes. Vamos supor que neste cubo não há mais nenhuma tensão instalada, senão a tensão segundo Z. Vamos dizer que as tensões segundo X e segundo Y são zero, tal e qual como a tensão de corte também é nula. Apenas sigma ZZ
é diferente de 0 e sigma zz' também é diferente de 0. Repare-se que isto representa um ΔA, uma pequena área. Esta pequena área, sabendo que o cubo infinitesimal tem de dimensões dx, dy e dz, então a área, esta área, é dada por dx vezes dy. Posso então escrever que, na verdade, aquele cubo infinitesimal vai se transformar. Posso transformar aquele estado de tensão, sabendo que a tensão é igual a uma força sobre uma área. Posso então dizer que a força segundo Z, ali instalada, seria igual a sigma zz sobre o ΔA, que é sigma zz sobre dx dy. E terei então um F, e vou ampliar um pouquinho mais a imagem, terei então um Fzz' também, que é equivalente a Fzz', que é igual ao sigma zz' sobre ΔA, que é igual a sigma zz' ΔX vezes o ΔY. Se eu fizer, neste caso, o somatório das forças segundo Z, para estar em equilíbrio, terão que ser iguais a zero. Dá-me então que Fzz menos Fzz' tem que ser igual a zero. Colocando isto em expressão, fica sigma zz dx dy menos sigma zz' dx dy igual a zero, o que dá sigma zz é igual a sigma zz'. Isto para dizer o quê? Que a tensão instalada na face inferior é igual à tensão instalada na face superior. Em ambos os casos temos sigma zz. Bem, isto é para o caso então das tensões normais. Já percebemos então que aqui no cubo infinitesimal o que acontece é que estas tensões normais aqui instaladas, deste lado aqui, são iguais a estas. E esta é igual a esta. E, portanto, x também à frente e atrás são o mesmo. Vamos ver o que acontece agora às tensões de corte, se há relação entre as tensões de corte. Para aferir então a relação entre as tensões de corte, vamos considerar então um caso muito especial de um cubo infinitesimal que está sujeito apenas às seguintes tensões de corte. Vou aqui reproduzir os nossos eixos. O eixo dos z's, o eixo dos y, o eixo do x, e nesta face vou colocar negro o tal YZ e aqui o tal ZY. Nas faces escondidas vou colocar, tal e qual como indicava no cubo infinitesimal, o tal YZ e o tal ZY. Reparem que se olhar para o cubo infinitesimal de há pouco, está tudo de acordo. Bem, então, neste caso, este cubo infinitesimal, ele também tem as suas dimensões, e as dimensões são dx, dy e dz.
Neste cubo vou garantir, estou a garantir desde o início, porque é um cubo em que só temos tensões de corte, que o σx e as outras duas tensões normais, σy e σz, são todas nulas. E que o tal zy é diferente de zero, o tal yz também é diferente de zero. Vou ainda dizer que o meu tal xz é igual a zero e o tal zx também é igual a zero, apenas por uma questão de comodidade da demonstração. Bem, olhando aqui para os eixos, eu verifico que poderia ter feito o cubo infinitesimal apenas na direção apenas no plano bidimensional. Então vou fazer isso. Vou representar o cubo apenas segundo os eixos y e z. Sendo que tenho nesta face, tenho o meu tal yz, tenho o meu tal zy, e agora a vermelho, e vou manter a cor, tenho o tal yz e o tal zy. Uma vez que tudo o resto é nulo, as tensões normais e as restantes de corte, se fizermos somatório das forças segundo Z igual a zero, verificam que ficamos com menos tal yz vezes a área que está a atuar este tal yz, que é dx dz. Vou chamar-vos a atenção para a área agora, pintando-a. Reparem, a área está aqui. E esta área toda é dx vezes dz. Multiplicando a tensão a uma área, temos então uma força. Portanto, isto será a força a atuar segundo esta face. A mesma área está deste lado. E então, do lado direito, o que nós temos é mais, a força agora é ascendente, tal yz dx dz igual a zero. Verificamos que então as tensões de corte de um lado da peça e do outro lado da peça são, naturalmente, iguais. A mesma demonstração poderia ser feita para o somatório das forças segundo o y. Neste caso, teríamos, repare-se, neste caso teríamos, segundo o y, menos, não, tal zy positivo, e agora será dy multiplicado por dx. Vou pintar a área em questão, portanto estamos no superior, e vou pintá-la azul. Reparem que esta área superior, aqui em cima, azul, é dx dy menos, agora a vermelho, porque trata-se da parte inferior da peça, menos tal zy vezes a correspondente área dx dy igual a zero. Mais uma vez, os termos da área cortam, porque é mesmo em cima e em baixo, ficando com tal zy igual a tal zy, mas do inferior, como seria de esperar. Muito bem. Quer dizer então que as duas componentes são semelhantes. Vamos agora ver se há alguma relação entre o tal zy e o tal yz. Para tal, vamos fazer o somatório dos momentos no ponto O. Vamos agora verificar o que é que acontece quando a relação que há entre o corte segundo zy e yz, e para tal vamos então considerar novamente o cubo e vou apenas, neste caso,
vou apenas representá-lo novamente, mas com uma variante, que é considerar as paredes laterais um bocadinho mais finas para melhorar a representação gráfica. Portanto, temos a parte frontal do cubo e as paredes laterais. Vou colocar aqui a origem do nosso problema, no interior do cubo, sendo que este será o eixo do x, e este do y, e este do z. Em termos de dimensões, eu sei que esta dimensão que está aqui é dy, esta dimensão que aqui está é dx, e esta que aqui está é dz. O que quer dizer que esta área é dx vezes dy, e esta área também é dx vezes dy. Esta área será dy, perdão, dx dz, tal e qual como esta área, que será dx dz. Pois bem, falta-nos agora marcar apenas os pontos, as tensões. Tal e qual como há pouco, aqui vai aparecer o nosso tal YZ e aqui o tal ZY. Na face superior aparecem as mesmas de há pouco. O tal ZY e o tal YZ. Bem, estas forças, tal como há pouco, podem ser representadas como forças. Estas tensões podem ser representadas como forças. E então, vou representar o cubo bidimensionalmente, uma vez que facilita a representação. E coloco então aqui os eixos. O Z, o Y e o X será o eixo que define o plano de representação. Neste ponto, aqui está aplicada uma força que é tal YZ vezes a área. E a área é dx dy. Neste ponto está aplicada uma força que é tal zy vezes a correspondente área, que é dx dy. Aqui embaixo, peço perdão, é um dz, que esta área é dz. Reparem que é esta área que está, que eu vou indicar aqui, que é o dx dz. É esta área que corresponde a esta. E esta força, desculpem, esta tensão, é produzida, então, é instalada nesta área dx dz, e daí ser tal zy vezes dx dy. Por seguinte, aqui neste ponto, o que nós temos é um tal yz vezes o dx dz. E neste ponto temos um tal zy vezes a área dx dy. Note-se agora que a distância que vai entre os vários pontos à origem, posso representar esta distância, é dy sobre 2. E esta distância também é dy sobre 2. E esta altura é dz sobre 2. E esta aqui é dz sobre 2. Posso então escrever o somatório dos momentos e vou fazê-lo. Somatório dos momentos em O tem que ser igual a zero para que dê o equilíbrio. E então vou começar por tal yz dx dz, estou a trabalhar com esta componente, vezes o braço em relação à origem, que é dy a dividir por 2. Este momento é positivo. Menos tal zy, estou agora a trabalhar com esta componente da força, dx dy vezes
o dz, que é o braço, sobre 2. A expressão continua e vou agora trabalhar com esta componente. Mais tau yz dx dz vezes o braço, que é dy sobre 2. Menos, estou a trabalhar agora com esta componente, portanto não me posso esquecer que os momentos são positivos nesta direção, menos tau zy dx dy vezes o braço, que é dz sobre 2, igual a zero. Reparem que todas as expressões contêm o dx, dz e o dy. Vou reescrever. Tau yz dx dy dz sobre 2 menos tau zy dx dy dz sobre 2 mais tau yz dx dy dz sobre 2 menos tau zy dx dy dz sobre 2, tudo isto é igual a zero. A expressão, cortando os termos superiores, permite-nos obter que tau yz menos tau zy é igual a zero. Conclusão, tau yz é igual a tau zy. Esta expressão é de extrema utilidade, uma vez que nos transforma o tensor das tensões num tensor simétrico. Vou recuperá-lo aqui. Sigma é igual a sigma xx, tau xy, tau xz, tau yx, sigma yy, tau yz, tau zx, tau zy e sigma zz. Repare-se que esta componente é igual a esta componente é igual a esta e esta componente é igual a esta. O que quer dizer que o tensor é simétrico, apenas tem 6 componentes linearmente independentes, as restantes são obtidas por simetria.